Essa revitalização da bacia do Rio São Francisco é uma necessidade para todos os nordestinos, sobretudo no que tange abastecimento humano, animal, industrial, irrigação e também para a geração de energia. E estabelece, basear-se na formulação, coordenação e execução de medidas de revitalização da bacia do Rio São Francisco e incentivo a atividades econodependentes de seus recursos hídricos. O capítulo 2 apresenta a definição de vários termos de interesse para a implementação da nova legislação relacionadas às ações de proteção e recuperação ambiental, bem como das atividades econômicas da pesca e da aquicultura. Capítulo 3, 4 e 5 institui, respectivamente, as diretrizes, os objetivos e o instrumento destinado a orientar e concretizar os ditames da lei. Capítulo 6 e 7 tratam separadamente das medidas específicas de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e dos incentivos a atividades econômicas dependentes dos seus recursos. E, por fim, o capítulo 8 traz disposições finais e estabelece que a nova lei entrará em vigor na data de publicação. Na justificação, o autor argumenta que, de um lado, a degradação ambiental das áreas da cabeceira acarretou a redução da quantidade e da qualidade de água na bacia como um todo, e, por outro, a construção de reservatórios artificiais causou uma redução expressiva na oferta de recursos pesqueiros em função da alteração do regime hídrico natural do rio. O objetivo declarado pelo PLS 345/2014 é enfrentar esses dois problemas, promovendo ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco e incentivo a atividades econômicas dependentes dos recursos. A matéria foi distribuída às comissões de assuntos do meio ambiente e defesa do consumidor, fiscalização e controle, cabendo a essa última a decisão terminativa. Portanto, esse projeto não é terminativo aqui, será terminativo na Comissão de Meio Ambiente e de Fiscalização e Controle. Na análise de acordo com o inciso 1º do artigo 99 do Regimento Interno da Federal, compete à CAI opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que seja submetida ao despacho a essa presidência. A CMA, por seu turno, analisar aspectos ambientais de proposição, bem como a constitucionalidade de juridicidade regimentalmente a matéria, tendo em vista, decidirá terminativamente. Senhor presidente, esse projeto é altamente importante e o autor, o deputado Cacá Andrade, fala aqui sobre a parte principal do Rio São Francisco, que é a área onde o rio é formado em Minas Gerais. Então, eu acompanho isso diariamente. E eu quero dizer aos senhores senadores e senadoras que pela primeira vez, na história do Rio São Francisco, pela primeira vez, a barragem de Três Marias, que foi construída em 1962, está com zero hoje de vazão afluente. O que significa dizer que a barragem de Três Marias, no Alto São Francisco, não está recebendo hoje uma gota d'água de nenhum dos seus afluentes. Ela fica no município de São Gonçalo do Abaeté. Chama São Gonçalo do Abaeté porque o rio Abaeté é um dos principais rios que abastece a barragem de Três Marias. Portanto, hoje essa barragem não está recebendo absolutamente uma gota d'água. Vai ver a falência da produção de água no Rio São Francisco, onde ele é mais formado, 75% das águas do rio são formadas em Minas Gerais. Portanto, esse rio, que é de uma importância fundamental para manter as águas dos estados receptores dessas águas, como é o estado do Ceará, que precisa dessas águas, o estado de Pernambuco, na região do Agreste, o estado de Alagoas, o estado da Paraíba, principalmente o estado da Paraíba, porque é o estado que tem o menor percentual de água de superfície e de subsolo para sustentar a sua população. Então, a Paraíba tem metade do que é necessário para a sua população. Então, a revitalização é uma coisa importante e urgente. É aquele negócio que tem que chegar e fazer imediatamente essa revitalização. Então, a importância do Rio São Francisco, com 2.700 quilômetros de extensão, que sai em Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, atravessa todo o semiárido nordestino, uma das regiões mais carentes do Brasil. A bacia do Rio São Francisco
abarca 7,5% de todo o território nacional, com a extensão do rio e a diversidade de paisagens naturais existentes muito grande. Motivou, inclusive, a divisão em 4 regiões para fim de planejamento: o Alto, o Médio, o Submédio e o Baixo São Francisco. Além disso, as obras de transposição do Estado do Nordeste passam a se beneficiar diretamente se o rio continuar existindo. Mas o Baixo São Francisco, senador Armando Monteiro, o Baixo São Francisco, lá chegando no Oceano Atlântico, ele já recebe hoje 13 quilômetros de água do mar. Então, o mar já entrou 13 quilômetros no Baixo São Francisco, o que é uma coisa que nunca se imaginou chegar, mas hoje já são 13 quilômetros. Os municípios de Penedo, em Alagoas, à esquerda, e Propiá, à direita, em Sergipe, já estão captando água muito mais adiante para abastecimento das suas populações. Tanto o Programa Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, reconhece a água como recurso natural limitado e, portanto, dotado de valor econômico. Além disso, preconiza que a bacia hidrográfica é uma unidade territorial para a sua implantação. Essa política, além do mais, tem entre seus objetivos a utilização racional e integração de recursos hídricos com vista ao desenvolvimento sustentável do Nordeste brasileiro. Os instrumentos desse plano de recursos hídricos, planos diretores de longo prazo, devem considerar, entre outras variáveis, alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e modificações dos padrões de ocupação do solo. O plano deve conter também metas de racionalização de uso, de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos disponíveis, bem como a serem tomados programas a serem desenvolvidos em projetos a serem implementados pelo atendimento dessas metas. O PLS 345/2014 vem, em boa hora, complementar disciplina genérica estabelecida pela Lei 9.433 de 97, definindo medidas específicas para a revitalização ambiental e incentivo às atividades econômicas da bacia do Rio Fronteira. A proposição tem como pressuposto o reconhecimento da íntima relação entre a proteção ambiental da bacia e o desempenho das atividades econômicas que dependam das suas águas. Obviamente, a pesca, a agricultura irrigada, a geração de energia elétrica e o turismo, entre várias atividades econômicas que dependem da disponibilidade dessas águas. Sendo o plano de recursos hídricos um instrumento fundamental de planejamento do uso e proteção de recursos hídricos da bacia, inclusive por meio da participação demográfica do poder público, da sociedade civil e dos usuários, consideramos que as medidas previstas no projeto devem ser a elas incorporadas. Essa providência é fundamental para garantir a coerência e efetividade da revitalização do Rio São Francisco. Para materializar essa medida, propomos 2 emendas. A primeira estabelece que as conclusões dos estudos de viabilidade da integração de bacias próximas à bacia do Rio Francisco, previsto no artigo 6º do projeto, deverão constar das revisões futuras do Plano Nacional de Recursos Hídricos. A segunda preconiza que as medidas de revitalização ambiental e de incentivo a atividades econômicas deverão constar obrigatoriamente no Plano de Recursos Hídricos da bacia do Rio São Francisco. Além disso, acrescentamos por meio de uma emenda o capítulo que trata do financiamento dessa proposta. Isso é fundamental. Revitalizar o rio, precisa saber de onde virão os recursos para essa revitalização. O governo anunciou há pouco dia a privatização da Eletrobras, uma gigante formada por centenas de empresas que atuam em todas as 3 fases da cadeia produtiva do setor da energia elétrica. Com o dinheiro arrecadado com esse processo, é o momento de devolver alguma benesse ao velho Chico, que sempre serviu à população sem pedir nada em troca. O Rio São Francisco sustentou todas as 9 hidrelétricas do seu curso todo, sem nada ter absolutamente de volta. Nada ter de volta. Nunca a energia gerada em Três Marias devolveu R$1 para revitalizar o Rio Abaeté, o Rio Pará, o Rio Paraopebas, o Rio Paracatu, o Rio Urucuia, o Rio Verde Grande, o Jiquitaí, que está seco, o Rio das Velhas. Pela primeira vez, senador Tasso Gereissati, e eu conheço bem essa situação da bacia do Rio São Francisco, pela primeira vez na história da bacia do Rio São Francisco, um rio perene chamado Jequitaí
secou e virou um grande caminho de areia. A Codevasp fez um projeto que eu conheço para fazer a barragem do rio Jequitaí. Não vai fazer mais a barragem, porque o rio secou pela erosão, desmatamento, assoreamento e morte das suas nascentes. É um crime contra o Rio São Francisco. E outra coisa, nenhum dos governos atentou para isso. Não estou botando na conta do governo Temer, absolutamente. Estou botando na conta de todos os presidentes da República que tomaram conhecimento disso desde 1980 até hoje. A falência do Rio São Francisco começou em 1986, quando acabou, não teve mais condição de ter a hidrovia do Rio São Francisco, que saía lá de Minas até Juazeiro. Era a hidrovia do Rio São Francisco, de Pirapora. Pirapora é uma cidade que fica à mais direita do Rio São Francisco, e tem lá o porto. O porto hoje está distante 2 quilômetros do rio. Do porto até o rio é só areia, barro e tudo que está assoreando esse rio. Material jogado no rio. O porto não existiu mais. O porto não tem mais condição, nem na enchente, de se pegar nem um navio, nem um barco para fazer a travessia. Então, esses rios estão todos comprometidos. Para dizer a Vossa Excelência, o Rio das Velhas é o afluente mais caudaloso do Rio São Francisco. Nasce em Ouro Preto, passa perto de BH, de Belo Horizonte, recebe ainda 30% do esgoto in natura da grande BH, de todos os municípios vizinhos. O governo não tomou nenhuma providência nesse sentido. Os governos, aí está na conta dos governos militares, está na conta depois dos que assumiram, está na conta do Collor, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma e agora do Michel Temer, que teria a condição de, nesse momento, fazer aquilo que é mais importante, mais urgente fazer, desobstruir a calha do rio para a pouca água que entrar na calha chegar em Sobradinho. Porque não vai chegar água em Sobradinho. Por mais que chova agora, na bacia do Rio São Francisco, por mais que chova agora, não chega na calha. A calha do Rio São Francisco é como uma artéria do coração obstruída. Impulsa o sangue e não chega, porque tem as placas de arteriosclerose. Então, considerando que o coração seja a barragem e a artéria entupida, não vai chegar absolutamente nenhum sangue no coração. É isso que está acontecendo. Nós temos hoje bancos de areia de 9 quilômetros na calha do Rio São Francisco. No município de Morpará, na Bahia, até o município de Barra, são 9 quilômetros de um banco de areia na calha do Rio São Francisco. Então, a situação é de uma gravidade enorme. Então, já que o governo agora diz que vai privatizar a Eletrobras, que é uma gigante formada por vários, esse dinheiro arrecadado no processo, sobretudo na venda das hidrelétricas, 9 hidrelétricas do Rio São Francisco, esse dinheiro deve ser revertido, como eu proponho aqui, para um fundo de revitalização do Rio São Francisco. Proponho chamar Salve o Velho Chico, com o dinheiro arrecadado pela venda das hidrelétricas, de um rio, de um ente deixado pela natureza, como todo ente bom, que de bom coração, dá tudo e não recebe nada de volta e não reclama, foi assim, silenciosamente, que morreu o Rio São Francisco. O Rio São Francisco está na UTI, está na UTI. Pode estar até na pior, na UTI do serviço público, com aquela fila enorme para entrar para ser atendido. Esse é o Rio São Francisco. Então, eu proponho aqui que na venda das hidrelétricas, que pode ser que o governo venha privatizar, esse recurso seja destinado a um fundo para devolver a ele o que ele deu de água para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, irrigação e também produção de energia. A irrigação do Vale do Rio São Francisco está toda comprometida. Se não tiver a revitalização, são perda de milhões de empregos ao longo do Rio São Francisco, de Minas até Juazeiro, até o polo de fruticultura de Juazeiro e de Petrolina, do Mimoso, na cidade de Bom Jesus da Lapa, que eu conheço bem, que são pequenos agricultores que vivem da irrigação, do plantio da irrigação da manga e da banana. Portanto, a minha proposta para esse projeto é que, em si,
privatizando, se vendendo, se joga esse dinheiro todo no fundo, para esse fundo dar a condição de revitalizar o Rio São Francisco. E o que é revitalizar o Rio São Francisco? É um trabalho que vai precisar de mais de 10 anos, se colocando no mínimo R$1 bilhão por ano. Primeiro, tirar o assoreamento da calha, para limpar a calha, e depois replantar as matas em torno das nascentes que morreram, as matas ciliares dos seus afluentes. Por exemplo, o rio Jequitaí, que eu falei aqui, em Minas Gerais, afluente à margem direita, está assoreado. Mas se for fazer o desassoreamento desse rio, se for fazer a dragagem da calha dele e se plantar as árvores na sua nascente, ele com 2, 3 anos volta a ser vivo de novo. Não tem como não ser vivo de novo. Me dê qualquer nascente morta. Me dê uma reta escavadeira para tirar a argila, tirar a areia e o barro. Eu limpo ela e planto em torno dela as árvores que foram cortadas. Quando elas estiverem todas elas crescidas e grandes, depois de 4, 5 anos, a nascente começa a brotar água de novo, porque quando você corta a árvore, você deixa a terra impermeável. E são exatamente as raízes das árvores que dão a porosidade do solo para a chuva bater, entrar, alimentar o braço subterrâneo da nascente, que é tecnicamente chamado de talvegue, e depois da pressão lá embaixo, onde não tem mais para onde ir a água, ela brota de novo e devolve a água que veio do céu para o homem beber. Então, essa é a condição que tem que se fazer. Investir nisso, sabe por quê? Porque o Nordeste não tem outra saída, senador Tagirissá, outra saída, os estados receptores não têm outra saída a não ser salvar o Rio São Francisco. Eu falo isso aí porque conheço todo ele. E há pouco eu falava com o Romero Jucá. Romero Jucá, você tem rio lá, bonitão, daqui a 50 anos, 55 anos, se cortar as matas, você vai ser igual ao Rio São Francisco. O Rio Doce, que nasce lá em Minas e foi agora contaminado com o desastre de Três Marias. Meio ambiente é uma coisa importante para nós todos que estamos aqui. Até o de cabelo branco, como eu e com Vossa Excelência. Eu tenho 70 anos. Mas as futuras gerações poderão enfrentar uma crise hídrica no Brasil, em todo o Brasil, como nunca se enfrentou. Olha aqui o senador Ronaldo Caiado, eu sei da preocupação dele com o Rio Araguaia, eu sei da preocupação com o Rio Tocantins, que em 10 anos perdeu 20% da vazão. O Rio Tocantins perdeu em 10 anos 20% da vazão. Há pouco tempo não pôde fazer o transporte da soja, porque o calado estava muito baixo. Então, isso é uma preocupação que o Brasil precisa ter. E eu vou dizer a Vossa Excelência, eu não sei quem vai ser candidato a presidente da República, mas eu só votarei em meu Estado, em presidente da República, que ele assine um termo de compromisso, dizer assim, vou revitalizar o Rio São Francisco, que vai dizer de onde eu tiro dinheiro. Meu voto não decide nada, mas vai decidir a minha consciência de salvar aqueles que precisam das águas do Rio São Francisco. O Estado de Minas, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência fez o açude do Castanhão, que é um grande açude, que deve estar também já no volume morto, né? Sobradinho hoje está com 7%, agora no fim de setembro vai para o volume morto. Sobradinho é um gigante. Só o volume morto são 5 bilhões de metros cúbicos de água. Só o volume morto. Mas esse gigante vai deixar de receber água daqui a 15 anos. A projeção é que, se não fizer a revitalização do rio, em 2035, Sobradinho não recebe mais uma gota d'água. E os 10 bilhões colocados da transposição serão jogados no lixo, porque não vai ter água para sustentar as necessidades dos estados receptores. A transposição, eu sempre fui a favor, mas foi uma irresponsabilidade fazer transposição sem revitalização. É tirar sangue de um doente com hipovolemia, sem sangue nenhum mais para dar. E é isso que está acontecendo com o Rio São Francisco. Eu quero, inclusive, o compromisso de Vossa Excelência e dos senadores do Nordeste, para que tome a decisão nesse sentido. Porque eu já falei aqui, desde que cheguei, mais de 20, 40, 50 vezes sobre o Rio São Francisco. E parece que não sou ouvido, parece que é um conde falando aos passarinhos, ninguém me ouve.
mas a crise hídrica vai dificultar a vida das futuras gerações que estão na bacia do Rio São Francisco. Portanto, meu voto é pela aprovação desse projeto, para que ele possa ir para a CMA e algum brasileiro com sentimento patriótico entenda que salvar o Velho Chico é salvar o Nordeste brasileiro da falta d'água no futuro.